Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos em mais um webinar feito aqui em parceria entre a Enterprise e a Biotech. Esse que já é o nosso nono webinar, tá? Esse é mais um da série de webinars que a gente tem feito em parceria. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Western blot, tá? Então, trazendo como tema aí o Western blot para o século XXI, né? Falar um pouquinho sobre dados de expressão proteica reprodutíveis e pontos para publicações. Para quem não me conhece, eu sou a Larissa, faço parte aqui do time da Enterprise, tá? O time de marketing. Hoje a gente vai trazer aí alguns tópicos importantes durante um conteúdo. Então, falar um pouquinho sobre a introdução, né, sobre o Simple Western, consistência, reprodutibilidade na aquisição de dados, e falar um pouquinho também de resultados, né, numa mesma corrida, um pouquinho desses resultados que vão além do blot, e falar sobre as aplicações chaves, tá? Então, da pesquisa básica até o desenvolvimento dos produtos. Falando um pouquinho entre a relação da Enterprise e a Biotech, nós somos distribuidores exclusivos aqui no Brasil, exceto a região Nordeste e o Paraná, tá? Então, tratamos de toda a parte de comercialização, logística completa, importação direta, tá? Todo o suporte também de treinamento, suporte do pós-vendas, suporte técnico. A gente tem um time especializado para te ajudar. E falando um pouquinho sobre a nossa apresentação, hoje quem vai trazer esse webinar é a Lauri, é a nossa parceira aqui da Biotecne, é a líder, né, técnica regional Latam, então atende toda a parte daqui da América Latina. Seja bem-vinda, Lauri. Desejo um ótimo webinar para todos. Em caso de dúvida, a gente está aqui no chat para acompanhar, tá bom? Ótimo conteúdo. Obrigada, Larissa. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Bom dia, pessoal. Eu vou passar vocês para cá. Bom dia a todo mundo. Obrigada aí pela apresentação. Então, hoje a gente vai falar sobre se a minha tela deixar, sobre o Western Blot, né? Como a Larissa falou. Então, super obrigada aí pelas inscrições, super obrigada pela presença aqui, para quem está conectado ao vivo. A gente vai falar de uma tecnologia da Biotecne que trouxe o Western blot para o século XXI e a gente vai ver como que essa tecnologia tem ajudado na maior reprodutibilidade de dados, né, no estudo de expressão de proteínas. E vocês vão ver como essa tecnologia é legal, porque, além de tudo, os dados saem prontinhos para publicação. A gente brinca. Antes de começar, só apresentando aqui a Biotecne rapidinho. Ah, A Biotecne, então, é essa empresa, para quem, se for o primeiro, né, webinar aí de quem está chegando, mas só reforçando, a Biotecne é uma empresa, um grupo de empresas que começou lá com a RD Systems, né, que é aquela empresa que é bastante famosa aí, quem estuda proteína provavelmente utiliza alguma coisa da RD Systems, né? Porque ela é muito famosa pelos seus ELISAs, pelos seus anticorpos, pela proteína recombinante. Enfim, ela tem um portfólio bem amplo e começou com ela, né, há 45 anos atrás, mais ou menos. E a gente vem, então, adquirindo novas empresas e, por isso, né, o grupo chama Biotecne hoje. Então, a gente tem aí parte desse grupo, a Novos também, que eu imagino que muitos de vocês conheçam, a Tocris, a Protein Simple, que a gente vai falar sobre a tecnologia desenvolvida por essa empresa hoje, a ACD e, mais recentemente, a gente adquiriu a Lunafor, ambas trabalham aí na área de biologia espacial, né? Então, dentro desse portfólio, né, a RD tem um portfólio super amplo, mas uma das coisas que poucas pessoas sabem é que dentro do portfólio da RD, dentro das marcas irmãs da RD, a gente tem, então, 7 plataformas analíticas. E a gente vai falar um pouco de uma delas hoje, que é a tecnologia SimpleWare, que a gente, né, é uma marca registrada da empresa, dentro da Protein Simple. E a Protein Simple é uma empresa focada na simplificação da análise de proteínas, na intervenção da análise de proteínas,
com diferentes tipos de tecnologia. E uma delas é o Simple Western, que a gente vai falar hoje, que tem esses três equipamentos aí. Então, eu vou convidar vocês, e aí vou abrir um parênteses rapidinho. Eu acho que o Zoom tem uma ferramenta de para vocês reagirem. Está liberado, tá, gente? Se alguém quiser reagir, a gente pode todos juntos aqui darmos as mãos, né? Mas pensa na última vez que você correu um Western Blot, né? Então, o Western Blot tem esse workflow, é uma tecnologia super importante, né? Fundamental, que foi inventada lá no final dos anos de 1970, ali entre 1978 e 79, se eu não me engano, né? Uma tecnologia, uma ferramenta imprescindível para responder perguntas sobre caracterização de proteína. Então, se eu preciso detectar caracterizar uma via de sinalização ou uma proteína específica, eu vou utilizar o Western Blot, né? Eu vou tentar entender essa minha pergunta utilizando o Western Blot. Então, é muito difícil a gente escapar, quem está nessa área, né, escapar de um Western Blot. Mas pensa aí na última vez que vocês correram um Western Blot, ele tem várias etapas manuais, né? A gente fica aí 1, 2, às vezes 3 dias aí na bancada fazendo essa técnica. E aí, quando a gente vai lá analisar o nosso resultado, né? A gente vai tirar foto da membrana, revelar a membrana, a gente tem um resultado, né? E a gente precisa repetir, obviamente, esse resultado num outro experimento, num outro dia. E aí, quando a gente vai repetir, a gente, muitas das vezes, né, tem um resultado totalmente diferente, né, daquilo que a gente obteve. Então, a reprodutibilidade dele é um pouco baixa, além de toda a trabalheira que dá ali na bancada, né? Eu conheço pouquíssimas pessoas que não são traumatizadas com esse embote, eu sou uma das que são traumatizadas. Então, a gente tem aí essa técnica que é super importante, mas que a gente ainda faz a gente sofrer bastante, tá bom? E aí, pensa como que você poderia fazer um Western. Então, imagina se você pudesse pegar esse seu workflow aqui e automatizar todo ele, minimizar essa intervenção manual, né? Que não é só a trabalheira, isso traz, né, erros técnicos para a técnica, que tem consequência lá no nosso resultado e na nossa pergunta, né, na resposta da nossa pergunta. Então, imagina se você pudesse automatizar todo aquele workflow, né, com mínima interferência manual, e ao final você obtivesse dados mais reprodutíveis. Então, imagina né, essa ideia. Então, acho que muitas pessoas seriam bastante felizes e menos traumatizadas aí na bancada. Então, foi pensando nisso que a Protein Simple criou uma maneira da gente simplificar e de melhorar a análise, a detecção e caracterização de proteínas por Western Blot. Então, como eu disse para vocês, o Western Blot aí foi criado lá no final dos anos de 1970, né? Foi uma evolução do que já tinha vindo do Lemley com o SDS-PAGE, e aí agora, além da separação, né, a gente faz a detecção em imunoensaio para detectar, utilizando anticorpos, aquela proteína específica, né? Lá no final dos anos 2000, começaram a aparecer equipamentos para automatizar algumas etapas desse processo, né? Então, fotodocumentadores, né? Ah, equipamentos de transferência mais robustos, mais rápidos, né? Também as cubas de eletroforese, né? Melhoraram, enfim. E foi aí, pensando nisso, que a Protein Simple desenvolveu, então, o primeiro Western Blot baseado em eletroforese capilar, totalmente automatizado. Nessa época, lá em 2011, mais ou menos, o equipamento chamava Simon. E aí a gente foi, então, evoluindo com essa tecnologia. Em 2015, então, a gente lançou o WES, que trouxe, então, esses capilares individuais, né, individualizando os capilares para análise do Western Blot, para corrida de Western Blot, por assim dizer. Eu já vou explicar isso daí com mais calma. Né, e maior, obviamente, maior sensibilidade e robustez para a técnica do que o Simon. E aí, quando a gente lançou o WES, né, a gente já imaginava, foi quando começou, então, a aumentar bastante o uso, né, de multiplexação Western Blot,
aparecer, então, fotodocumentadores que detectavam fluorescência, melhorar essa parte da tecnologia, e havia uma demanda do campo para a gente, então, criar, aumentar o poder de detecção desse equipamento. Então, em 2018, a gente lançou a Jazz. Ela tem esse nome por causa da nossa da diretora de application, né, de aplicações, de pesquisa e desenvolvimento da Protein Simple. E a Jazz trouxe. O WES, ele só detectava quimiluminescência. A Jazz foi um passo à frente e a gente criou, então, um equipamento que, além da quimiluminescência, detecta a fluorescência também, aumentando a oportunidade de multiplexação. E aí, em 2021, a gente lançou o WES já estava ficando um pouco obsoleto. A gente lançou uma tecnologia chamada Replex, que é o equivalente ao stripping da membrana, que a gente não conseguia fazer no WES, então a gente descontinuou o WES e lançou a EBI, que faz somente quimiluminescência, né? Então do ponto de vista de custo, ela é menor do que a Jazz, né? E ela tem a capacidade de fazer o stripping da membrana, que aqui não tem membrana, eu já vou falar para vocês, mas esse Replex, que é o equivalente ao stripping da membrana. E aí, bem recentemente, esse ano, em 2025, a gente lançou um outro equipamento, porque a gente viu uma demanda do campo. Esses equipamentos, eles sempre tiveram um throughput, né, o número de amostras que se corre nele é muito similar ao que se corre no Western blot. 25 amostras, 25 capilares ou 13 capilares. E a gente viu uma demanda de vários clientes ao redor do mundo para um throughput maior. E aí a gente lançou o Leon, que é o nosso mais novo equipamento, para aumentar a capacidade de quantificação e o throughput. Agora, então, chegando a 100 amostras por vez, por análise. Tá? E aí, então, num comparativo com o Western blot tradicional, a gente vê que o Simple Western é a única tecnologia que faz o Western totalmente automatizado. O resultado é em 3 horas. Então, tanto a Jazz, quanto a Abby, quanto o Leo, né, eles liberam, eles acabam, né, eles te dão um resultado em 3 horas. Então, toda a corrida, toda aquela etapa de gel, transferência e detecção em apenas 3 horas. A gente vai ver que isso é diferente do workflow de Western blot, tá? Uma sensibilidade maior, a gente consegue detectar aí proteínas em picogramas, em baixo picogramas, enquanto no Western blot isso é muito difícil de chegar, né? A gente chega ali em nanograma, mais ou menos. Um resultado quantitativo, de fato, e não semi-quantitativo, como a gente está acostumado com o Western blot tradicional, uma maior reprodutibilidade. Então, a gente tem feito testes, nossos clientes aí também têm nos ajudado com isso, a ver que a gente fica aí no máximo na casa do CV de 20%, uma ampla faixa dinâmica. E outro ponto importante é o volume de amostras. Muita demanda de amostras preciosas, né, em vários campos de pesquisa, neurociência, terapia celular, medicina regenerativa, enfim, pessoal que trabalha com vesículas extracelulares, e o volume de amostras, então, aí, nessa tecnologia de 3 microlitros, tá? E numa concentração mais baixa do que a gente usa no Western blot também. E isso trouxe, então, a possibilidade, né, tudo isso, assim, junto, trouxe a possibilidade de aumentar o throughput, maiores análises, maior número de análise de amostras por essa tecnologia. Então, como que funciona? Qual foi a grande sacada da Protein 5? Né? Então, foi reinventar a análise de proteínas. Então, a gente tem a especificidade e a resolução do Western blot, né? Então, a separação por tamanho, o imunoensaio, o anticorpo, os anticorpos primários e secundários se ligando, né, àquela proteína específica que a gente está analisando, né? Porque o Western blot é a técnica padrão ouro para detecção com alta especificidade de proteínas. A gente sabe disso. Então, a gente utilizou desse conceito, mas a gente usou um outro conceito também. Muitos dos nossos clientes, usuários, tinham um desafio com a quantificação reprodutível e confiável da sua proteína por diversos motivos. Pelo tipo de amostra, porque era uma amostra desafiadora,
E o ELISA, a gente já falou disso daqui, né, em outros webinários aí que estão gravados no site da Enterprise. O ELISA é a técnica padrão ouro para quantificação de proteínas. Então, quando eu quero saber a concentração de uma proteína, quero quantificar uma proteína secretada, a gente utiliza o ELISA. Né? Então, juntando essas duas técnicas padrão ouro, eles pensaram no Simple Western. Então, a gente vai ter um imunoensaio baseado em eletroforese capilar. As proteínas serão separadas por tamanho, assim como acontece no Western blot, detectadas por um imunoensaio, então, de corpo primário e secundário, e, ao fim, elas podem ser, não é obrigatória para quem precisa, ela é uma ferramenta analítica para quantificação de proteínas. Então, ela pode te dar, se essa é a pergunta que você precisa responder, a quantificação também, assim como o ELISA. Calma que a gente vai tudo falar hoje aqui. Então, a gente tem esses três equipamentos, são os equipamentos que eu mostrei lá naquela imagem da evolução do Western blot, a Hebe, a Jess e o Leo, né, que é o mais recente. E o que está no centro dessa tecnologia são os capilares. Então, já mencionei no slide anterior que a gente faz eletroforese capilar, então a separação por tamanho acontece por eletroforese capilar, e justamente por isso são os capilares que são o grande que estão no centro dessa tecnologia. Junto com o capilar, e por causa do capilar, a gente não tem membrana aqui. Então, não tem transferência, né, do gel para a membrana. O que acontece aqui é uma outra etapa, que é uma luz ultravioleta que tem no equipamento, que faz um crosslink que liga essas proteínas que foram separadas à parede do capilar. Então, isso permite, então, que a gente faça um imunoensaio dentro do capilar. Então, como que isso acontece dentro do capilar? A gente tem aqui uma matriz. A matriz é o equivalente ao gel lá de poliacrilamida que vocês usam no Western blot tradicional. Aqui a gente chama de uma matriz de separação e uma matriz stacking, que ela é carregada pelo equipamento, totalmente, tudo que eu vou falar aqui é automatizado. Quando tiver a parte manual, eu vou citar aqui. Então, ela carrega as matrizes para dentro do capilar, depois carrega a amostra, o seu lisado proteico, aplica uma corrente elétrica num tampão de corrida, tudo isso, né, dentro da placa que a gente usa no equipamento. As proteínas, então, são separadas por peso molecular, e aí vem o outro ponto importante que eu comentei. Depois que faz essa separação, a gente tem uma luz ultravioleta que vai fazer, então, a ligação dessas proteínas separadas, né, por tamanho, pelo seu peso molecular aparente, na parede do capilar, permitindo, então, que a gente faça o imunoensaio. Então, entra o anticorpo primário, secundário, e aí o equipamento detecta, ele tem uma câmera de alta resolução que detecta a quimiluminescência ou a fluorescência, e isso gera, né, o sinal para o nosso software que gera um eletroferograma e quantifica, transforma, né, essa fluorescência, essa quimiluminescência, esse sinal, em um número para a gente analisar e quantificar a nossa proteína. Eu vou passar um vídeo que eu acho que fica mais claro aqui. Então, aqui eu vou exemplificar. É a Jazz, mas isso acontece nos três equipamentos. Né? Então, a gente tem uma placa onde a gente vai colocar as nossas amostras, e aí, assim, essa parte manual, a amostra, de corpo primário, o wash buffer. Essa parte aqui de baixo, que é essa primeira parte aqui, o equipamento, ele vem já de fábrica, né, selado. Então, as matrizes estão aqui nesses dois primeiros poços e o tampão de corrida nessas piscininhas aqui em preto, aqui embaixo. Então, ele carregou, né, as matrizes, agora ele vai carregar aqui o nosso lisado, as nossas amostras, para dentro do capilar. E aí, então, aplica uma corrente elétrica, as proteínas são separadas, então, pelo seu peso molecular aparente, bem similar ao Western blot tradicional, mas agora, ao invés da membrana, a gente tem uma luz ultravioleta que liga essas proteínas à parede do capilar. Né? Então, elas ligadas ali, a gente consegue, então, incubar com o nosso anticorpo primário, ele já vai chegar aí. Então, o nosso anticorpo primário se liga, né, à proteína-alvo, proteína específica que a gente está investigando. Depois, o nosso anticorpo secundário. Neste caso aqui, é um anticorpo secundário conjugado à peroxidase, então é por quimiluminescência, ele incuba o luminol. Se fosse a fluorescência, a gente teria, então, a detecção por fluorescência, o anticorpo secundário com a fluorescência. Então, as plataformas, elas
Eles estão aí para atender as necessidades específicas de cada pesquisador ou de cada grupo, né? Ou de vários grupos. Então, a Hebe, como eu falei, é a maneira mais simples de obter, ela faz a leitura por quimiluminescência, né? A Jazz, e aí ela traz maior flexibilidade na análise, porque ela permite uma maior multiplexação. A gente tem um canal de quimiluminescência e dois de fluorescência, né? E o Leo, que veio para aumentar, na verdade, o throughput dessas análises. Hebe e Jazz fazem análise de até 25 capilares em 3 horas. O Leo faz de até 100 capilares em 3 horas. Então, para aumentar mesmo a análise de throughput. Então, todos eles, né, fazem análise em 3 horas, usam 3 microlitros de amostra por poço, ali na plaquinha que mostrou no vídeo. A Hebe faz a detecção por quimiluminescência, a Jazz por quimiluminescência e fluorescência, o Leo até hoje, dia 6 de novembro, quimiluminescência, mas a gente está para lançar um upgrade, onde esse equipamento também vai fazer a detecção por fluorescência. Então, em breve teremos novidades. Todos eles têm a ferramenta, têm o reagente, são compatíveis com o reagente de Replex, que a gente chama, que é o equivalente ao stripping da membrana. Jazz e Hebe são equipamentos de bancada, vocês podem ver que eles não são equipamentos grandes. O Leo, claro, é um equipamento maior, né, que requer aí uma bancada mais reforçada, porque ele é um equipamento de maior throughput. Então, quais são as vantagens do Simple Western? A gente já falou um pouco aqui, mas só para sedimentar aí o que a gente está aprendendo, é uma tecnologia rápida e totalmente automatizada. Então, a gente vai pipetar, vai preparar nossas amostras, pipetar, carregar a placa, né, pipetar as amostras para a placa, o anticorpo primário, secundário, o luminol, no caso da quimiluminescência, o reagente que a gente vai utilizar, o wash buffer, né, só isso. A gente pipeta, coloca a placa e o capilar lá no equipamento e, uma vez que a gente apertou Start, a gente tem a corrida analisada em 3 horas, os resultados prontos em 3 horas. Ele é quantitativo, então a gente consegue fazer quantificação relativa, como a gente está habituado ali, usando uma proteína endógena ou proteína total, mas a gente também tem a quantificação completa, que é como se fosse o ELISA, né, onde a gente tem uma curva padrão e a gente consegue ver a concentração de uma determinada proteína. Baixo volume de amostra, então a gente usa aí um volume mínimo de 3 microlitros, máximo 5 microlitros de amostra por poço, para economizar suas amostras preciosas e maximizar os dados utilizando esses 3 microlitros de amostras, reprodutível e com multiplex sensível. Então, com a Jazz, a gente consegue fazer um canal de quimiluminescência e 2 canais de fluorescência. Laure, essa tecnologia vem sendo utilizada? Então, a gente hoje tem mais de 3 mil citações, mais de 3 mil artigos que já utilizaram essa tecnologia, um ou outro equipamento, né? São mais de 3 mil citações com esses equipamentos. A gente tem mais de 6.500 anticorpos já validados de mais de 100 fabricantes diferentes que já foram utilizados nessa tecnologia, mais de 75 produtos, né, patentes ou produtos que já foram, que estão sendo comercializados, que utilizaram essa tecnologia no seu processo de desenvolvimento, mais de 1.000 instrumentos instalados ao redor do mundo em mais de 50 países com essa tecnologia. Então, como eu disse, somente ele automatiza totalmente o workflow de Western Blot. Então, aqui, só reforçando, ele é como um Western Blot, mas a gente não tem transferência. A gente tem a imobilização pela luz ultravioleta, o que traz uma maior reprodutibilidade, uma quantificação mais precisa e nos permitiu fazer um stripping e uma nova marcação, uma segunda marcação, de uma melhor forma. Então, a gente consegue, então, detectar proteínas aí, vias de sinalização, numa corrida de 5 horas, por exemplo. Então, 3 horas, um resultado completo. Se eu vou fazer o Replex, que é o equivalente ao stripping, são 5 horas de corrida, porque ele vai ter que limpar, né, tirar o anticorpo primário e fazer um novo imunoensaio. Então, aqui é um exemplo na prática da detecção de distrofina. Também é um equipamento compatível com proteínas de alto peso molecular, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, nesse resultado específico desse artigo, a análise de 2 subunidades da distrofina, DP427 e a 71,
tem pesos moleculares aparentes diferentes, e é possível detectar pelo equipamento, ele tem essa sensibilidade, então esse é um exemplo, né, de quantificação de uma proteína aí de alto peso, considerada como alto peso molecular, e uma de peso regular, e a nossa beta-quercetina como proteína endógena. Ele possui um design de ensaio flexível, então, como o Western blot, a gente vai utilizar um anticorpo primário de sua escolha, que seja compatível com o Western blot convencional, ou que já tenha sido utilizado no Simple Western, um anticorpo que você já tem aí no seu laboratório, né? E a gente pode multiplexar marcando diferentes alvos numa mesma amostra, tá? Mas ele não é o Western blot. Então, de novo, cada lane, que aqui a gente não chama lane, a gente chama de capilar, ele é um Western individual. Então, esses canais são canais independentes, o que permite um rastreio melhor, mais fácil, né, de amostras, fazer titulação de anticorpo, que é um ponto muito importante aqui quando a gente vai fazer, né, a começar com o Simple Western, para a gente ver se o anticorpo está saturando, como que ele está saturando, linearidade da sua amostra. Então, ele permite isso porque cada lane é individual. Outra coisa que ele permite é agrupamento de experimentos, né? Então, se eu não tenho as 25 ou 24 amostras, né, porque sempre o meu lab, completas, eu posso juntar experimentos diferentes com anticorpos diferentes naquele mesmo ensaio, porque ele dá essa flexibilidade, já que cada capilar é um canal independente. Então, o workflow aí é preparar amostras e reagentes, essa é a parte manual, né? Carregar a placa. A hora que você colocou no equipamento, aí toda aquela parte é automática dentro do equipamento. E aí, no final, a gente vai ter o Compass, que é um software que vai analisar os dados. Então, quando a gente está no SMBlot tradicional, a gente precisa tirar foto, né, no fotodocumentador, e a gente pega essa banda aqui e usa no software para quantificar o nosso dado. Né? O Simple Western, pelo Compass, a gente vai gerar um eletroferograma e ele vai fornecer para a gente dados numéricos aqui que a gente vai utilizar, por exemplo, a área do pico, para quantificar, que é o equivalente à densitometria aqui da nossa banda. Então, a gente vai usar esse número para usar para fazer a quantificação daquela nossa proteína. E aí, o legal é que o software, ele gera, a partir desse eletroferograma aqui, a partir dos seus dados, ele gera uma imagem como se fosse a imagem da membrana com as bandas, tá? Para nossa visualização, porque a gente está acostumado com isso. Então, a gente consegue visualizar com uma LaneView, como se fosse a visualização de uma membrana, mas os dados numéricos brutos são gerados pelo eletroferograma aqui, pelo pico que vai aparecer da eletroforese capilar que aconteceu no, no nosso equipamento, tá bom? E aí, então, a gente deu um passo a mais. Lá, quando eu comecei a falar, eu falei que a gente tinha, né, o passo, né, o Western blot como um Good Standard para caracterização de proteínas, uma tecnologia. Então, a gente usou isso, vocês viram, né, que o equipamento separa por peso molecular aparente, ele marca o imunoensaio. Mas, como que você quantificaria se você precisasse quantificar, né, ter a informação de concentração de uma proteína na sua amostra utilizando o ELISA. Então, ELISA, como eu falei, é a tecnologia gold standard para a gente quantificar uma proteína secretada, mas às vezes a nossa amostra é um lisado de um tecido, né? Ou é uma amostra, não sei, do bioprocesso, ou uma amostra desafiadora. Ou a minha pergunta requer que eu quantifique a minha proteína, aquela minha proteína-alvo. Então, vamos começar com esse cenário. A gente tem uma amostra que é um lisado de células, ou é um tecido, eu não quero analisar uma proteína secretada no meu meio de cultura ou num fluido corpóreo. Eu quero analisar uma proteína, eu preciso quantificar uma proteína, por exemplo, de um homogeneizado de tecido. Aí o ELISA se torna muito desafiador, né? Óbvio que tem ELISAs que detectam, né? Mas a gente precisa dar alguns ajustes ali, fazer alguns tratamentos para a gente detectar, quantificar a concentração dessa proteína. Por quê? Porque a gente tem um efeitos de matriz elevados, então interferência, ligações inespecíficas, que geram sinais falsos positivos e a gente precisa reduzir ou minimizar isso o máximo possível. Né? Então, geralmente, homogeneizado de tecidos, enfim, não é o recomendado ir pelo ELISA,
a não ser que a gente tenha alguns tratamentos. Então, pensando nisso, e pensando também no segundo cenário, ou às vezes esses dois combinados, a gente, às vezes, a proteína de interesse, ela pode estar se degradando, porque aquela droga que a gente está utilizando é um degradador, né? Ou ela tem várias isoformas, e eu preciso, além do meu dado de concentração, o meu dado de peso molecular, de separação. Eu não vou conseguir detectar isso pelo ELISA. Então, pensando nesses dois cenários e nesses dois desafios, juntando com o fato de que quando eu quero caracterizar uma proteína, às vezes eu tenho que utilizar várias metodologias ortogonais. Então, algumas, além do ELISA, o ELISA eu tenho uma proteína secretada e eu tenho uma detecção, né? Outras tecnologias que detectam proteína, que são utilizadas para caracterização de proteínas, elas primeiro fazem uma separação dessas proteínas, seja por peso, seja por carga, enfim, não importa aqui, mais uma detecção. Então, a gente pensou em juntar isso, detecção e separação, e tentar criar uma tecnologia. Então, o Simple Western permite isso, traz essa especificidade, essa sensibilidade do imunoensaio que a gente tem com ELISA, né? Menos efeitos de matriz para aqueles cenários que eu mencionei para você. E, além disso, traz o dado de tamanho do Western blot. Então, juntando nessas duas ideias, a gente conseguiu desenvolver, então, essa ferramenta em que a gente consegue quantificar a proteína com a especificidade e a resolução da separação por peso molecular aparente. Então, a gente consegue fazer uma curva padrão para detectar. E aí, o Simple Western trouxe esse throughput também maior que do ELISA. Né? Então, quais são os tipos de amostra? Lisados celulares e virais, homogeneizados de tecidos, vesículas extracelulares, exossomos, anticorpos aí para o pessoal que trabalha com desenvolvimento de anticorpos, amostras em processo, aqui entra vacinas, né, produtos de terapia celular e gênica. Enfim, a gente tem uma variedade de proteínas que a gente pode analisar. Então, a gente pode analisar proteínas fosforiladas, isoformas, biomarcadores intracelulares, né? Enfim, uma variedade aí do que a gente está acostumado lá de Western blot. Então, aqui é um exemplo disso, é uma application note, um dado gerado internamente pela gente. Então, a Protein Simple está sempre fazendo isso, né? Lançando application notes, testando novas amostras. Então, a gente fez uma corrida na Jazz, com uma curva padrão, com uma proteína recombinante de ENOS, em tecido cerebral. ENOS é expresso tanto em células endoteliais quanto em tecido cerebral, né? E tem sido utilizado como importante marcador, né? Biomarcador de estudos aí clínicos, né? Em diferentes áreas. Então, a gente fez uma curva padrão com essa proteína recombinante, a gente viu que ela era linear, né? A gente utilizou aí 3 amostras de controles, né, de controle de qualidade, uma amostra com alto concentração de enós, em vermelho, onde vê aqui diferenciar, em laranja uma de médio e em amarelo uma de baixa concentração, e em cinza, óbvio que não está aparecendo, um branco, onde a gente fez um spike de proteínas recombinantes e controles, e a gente viu que detectava. E aí a gente então foi detectar em 2 amostras diferentes utilizadas de tecido cerebral. Uma obtida da Novus e a outra da ProScience, né? Elas são preparadas de maneiras diferentes, então são 2 fabricantes diferentes. Então a gente detectou o enós, foi capaz de quantificar as concentrações, né, de enós nessas amostras, em ambas as amostras. A gente viu que a gente conseguiu recuperar, ou seja, né, aquela concentração, recuperar a concentração que a gente esperava, em torno ali de 20%, só da ProScience que deu um pouquinho diferente, mas isso está dentro do desvio devido ao preparo dessa amostra. Mas a mensagem aqui é que vocês podem ver que utilizando a curva padrão a gente consegue quantificar. Uma outra aplicação aqui é, por exemplo, para análise de impurezas em, por exemplo, produções de vacinas, né? Então a gente tem uma application note que a gente quantifica a benzonase também em produtos biológicos também, aí, enfim, na área farmacêutica. E aí, o que a gente consegue detectar com esses 3 microlitros de amostra, Laura? Então, cada capilar a gente vai com 3 microlitros de amostras e a gente pode utilizar diferentes estratégias
de marcação. A gente consegue analisar uma proteína-alvo e normalizar por proteína total, como se fosse o gel de Comacy, né? Tem sido muito solicitado pelas revistas aí, né, a proteína total, não só a proteína endógena, então a gente consegue fazer a proteína-alvo, a proteína endógena, se elas tiverem peso molecular diferente, mais a normalização por proteína total. A gente consegue, com o Replex, analisar fosforilação e proteína total, se for só na quimiluminescência, né? Então, o Replex, que veio para adicionar e dar maior flexibilidade na análise. A gente mostra aqui, por exemplo, nesse caso, com a KT1 e a KT2. Em azul, é a primeira marcação, a gente utilizou o Replex e fez uma segunda marcação. Então, vocês vejam que os sinais entre a primeira e a segunda são comparáveis dos dois alvos. E ele remove bem, Laura, remove bem a minha primeira marcação para eu ter uma segunda marcação confiável. E a gente tem visto, então, esse é um dado aqui que a gente viu com a AKT, que a gente teve 95% de remoção da primeira marcação, né? A gente tem visto isso acima de 90% em análises gerais aí para diferentes alvos, né? Então, consegue, então, na quimiluminescência, se fazer uma análise de fosforilação, uma proteína fosforilada aqui, como é o exemplo do EGFR, e na segunda, no probe, fazer a proteína total, isso numa corrida de 5 horas, utilizando os mesmos 3 microlitros de amostra, tá? E aí, com a Jazz, a gente pode ir um passo além, tá? Antes de começar com a Jazz, na quimiluminescência, nos 3 equipamentos, a gente consegue, então, fazer, por exemplo, uma primeira marcação, 2 proteínas-alvo com peso molecular diferente, na segunda imunomarcação, outras 2 proteínas, tá? Então, isso ampliando a análise com aqueles 3 microlitros de amostra. Com a Jazz, a gente consegue, então, detectar 2 proteínas em 2 canais de fluorescência diferentes, né? O near infrared e o infrared. E com a Jazz, a gente consegue ir ainda além. Numa corrida de 3 horas, que é esse caso aqui, a gente consegue detectar a proteína fosforilada na quimiluminescência, a proteína total no near infrared e a proteína endógena no infrared. Então, a gente consegue, em 3 horas, detectar a proteína fosforilada total e a proteína endógena. Tá? Esse resultado mostrando, então, né, que é uma marcação específica. A gente tem primeiro aqui, né, o EGFR total, no segundo capilar só a fosforilada, no terceiro só a nossa proteína endógena, e no quarto a gente tem as três marcações, né, a fosforilação total e a proteína endógena, e quando a gente trata com uma fosfatase, a gente não vê a quimiluminescência aqui. Então, isso ampliou, então, a análise multiplex do Simple Western. Então, eu já mencionei, a gente tem mais de 6.500 anticorpos que já foram utilizados nessa tecnologia, de mais de 100 fornecedores. Obviamente, a RD Systems e novos, né, estão validando seus anticorpos para Simple Western, já de catálogo. E a gente tem uma parceria também com a Cell Signal, então, fabricante muito importante né, também Gold Standard aí, junto com a RD e novos, de anticorpos para Western blot, que também vem gerando dados, né, dos seus anticorpos com Simple Western. Além desses, de outros mais de 100 fornecedores aí na nossa lista, no nosso website. Então, vamos lá para as aplicações. A gente, então, aplicações chaves ou aplicações clássicas de Western blot. Tá? De maneira geral, pessoal, é uma aplicação que vocês usam no Western blot tradicional de vocês, a gente consegue, então, transferir para o Simple Western, de maneira geral. Claro que requer um passo de padronização, como eu falei, né? Titulação de anticorpo, estudo de linearidade de amostra, que é altamente recomendado. A gente não tem o costume, né? Pouquíssimas pessoas aí que eu já encontrei têm esse costume de fazer titulação de anticorpo para o Western blot. Aqui, para o Simple Western, é essencial. Então, a gente tem aí, por exemplo, vias de sinalização celular. Nesse resultado, gerado pela gente também, a gente pegou iPSCs, né, células tronco pluripotentes induzidas, e induziu essas células a se diferenciarem nos 3 folhetos embrionários, mesoderma, endoderma e ectoderma, e foi quantificar, então, as vias de sinalização, a via de sinalização de AKT, ERK e RS6.
Então, em cada um, essa corrida aqui foi uma corrida que a gente fez 6 alvos, fosforilação total, né, de AKT, ERIC e RS6. Foram 8 amostras, então as iPSCs e cada uma dos 3 folhetos, numa única corrida de 5 horas, né? Então a gente conseguiu detectar aqui proteína fosforilada total das três, enfim, das três vias, né? E fez o replex para a proteína total, que é esse azul clarinho aqui, que é como se fosse aquele gel de cromacia, que a gente está mostrando só o eletroferograma, mas é um dado muito parecido com aquele que eu mostrei no outro slide, da normalização de proteína total. Então, a gente conseguiu, em 5 horas, desvendar uma via de sinalização, né? Em células, por exemplo, iPSC, que são células preciosas, né? Enfim, a gente precisa, às vezes, fazer pool dessas células para fazer o Western blot tradicional convencional. Aqui a gente consegue, então, utilizar com 3 microlitros de amostras essas vias de sinalização. Tá? Regulação gênica e expressão de proteínas. Então, aqui à esquerda, né, um exemplo de regulação gênica. Então, células nocauteadas e análise, então, né, por Western, não vou falar blot, né, por Western, das proteínas para ver se tinha alteração dessas vias ou dessas proteínas após o nocauteamento dessas células. Aqui são células, se eu não me engano, de macrófago, né, nocauteadas. Então, a gente consegue, então, quantificar a expressão de fatores de proteínas, fatores de transcrição, correguladores, alvos downstream daquele alvo que a gente está vendo, né, para elucidação a nível de proteína desses agentes regulatórios, tá? No lado direito, então, estudos de expressão de proteínas. Então, nesse estudo aqui, para análise de estresse celular, esse estudo aqui é bem legal porque ele tem várias coisas aí da RD Systems. Então, as single cells, as células tronco embrionárias e tronco pluripotente induzidas foram sorteadas individualmente pelo nosso PALA. A gente teve um webinário sobre ele aí, acho que esse ano também. A gente usou esse paper na Nature Methods. Eles estão analisando esse coquetel CIPT, que é um coquetel que a gente hoje comercializa pela Tocris, né, no estresse celular, se isso melhoraria a manutenção das células tronco embrionárias e pluripotentes em cultura. E aí eles utilizam o Simple Western para análise de genes ou de proteínas, na verdade, na expressão de proteínas que estão associadas com estresse celular. Então, a gente consegue, então, por uma análise automatizada, reprodutível, quantificar a mudança dessas proteínas para ver aquela função celular que a gente está analisando. E aí a gente permite também novas aplicações. Então, já falei um pouquinho da quantificação relativa, da quantificação absoluta, né, que é utilizada lá, que foi utilizada naquele caso do enós, mas é utilizado para benzonase e para outras aplicações também. Então, aí, para o pessoal que já está na parte de desenvolvimento de produtos, degradação de proteínas direcionadas, TBD, né, em high throughput, então, análise da degradação dessas proteínas com esses degradadores, né, vem sendo utilizada essa tecnologia muito na terapia celular higiênica, para estudos de potência relativa para liberação de lote de controle de qualidade de produtos derivados de terapia gênica. Então, análise das partículas virais aí, para ver a potência, né, das partículas virais. Uma outra análise é um ensaio de empty full, para ver se aquele capsídeo viral ele está, de fato, né, com a edição gênica, ele está full, né, tá com a sua sequência lá. Um outro ponto também é para o pessoal que está aí na pesquisa ou desenvolvimento CAR, né, CAR-T ou outro tipo de CAR. A gente tem EpiNotes, a gente tem várias citações utilizando essa ferramenta para estudos de mecanismos de ativação dos CAR, vias de sinalização relacionadas né, à indução daquele CAR-T ou do CAR-NK, enfim, outro daquele receptor quimérico. Biomarcadores clínicos, aqui é um exemplo, né, de uma companhia, eles estão em estudo final, estudo clínico final para a liberação de uma droga para uma doença renal. Então, eles usam o Simple Western para detectar alguns biomarcadores clínicos
doença renal em amostras derivadas de urina, né, dos pacientes desse estudo. Desenvolvimento de vacinas, a gente tem, então, bastante grupos utilizando tanto no controle de qualidade quanto no rastreamento de novos alvos, né, lá no desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, quanto lá na frente já no controle de qualidade. Detecção de impurezas de bioprocessos, então aqui é o exemplo que eu falei da benzoonase, né, também sendo utilizada pelo Simple Western como uma técnica ortogonal complementar aos ELISAs, né, e outras técnicas utilizadas para a liberação desses produtos. E biodistribuição tecidual, quando a gente quer detectar, nesse caso aqui também é o ENOS, né, em diferentes tipos de tecidos. Então, aqui nesse caso é tecido cerebral, células endoteliais, células derivadas de câncer, enfim. Abre um leque aí para várias aplicações. E aí, só para vocês terem uma ideia, a gente tem impulsionado essas submissões regulatórias, né, de diversos produtos aí, tanto como biomarcadores de desfechos de ensaios clínicos, liberação de lotes de controle de qualidade para terapia gênica, por exemplo, vacinas, né, produção de anticorpos monoclonais, aí numa parte mais aplicada. Então, para a gente ir encerrando o nosso webinário de hoje, a gente um resumo do que a gente viu aqui. Então, o Simple Western não é só um Western mais fácil, né? Ele é um Western superior. Então, a gente tem um workflow aí totalmente automatizado, um tempo de execução de 3 horas, se a gente for fazer o stripping, que é o reflex, até 5 horas, né, de corrida. Então, numa manhã a gente consegue ter resultado, né? Não tem membrana, não tem etapa de transferência, o que diminui bastante o impacto na reprodutibilidade e na consistência dos resultados obtidos. Um design de ensaio flexível, uma plataforma considerada aberta, porque a gente pode utilizar os nossos próprios anticorpos primários, né? Mas a gente, como eu disse, a gente tem mais de 6.500 anticorpos que já foram utilizados nessa ferramenta. Permite análise multiplex de diferentes alvos numa mesma corrida, seja nela numa de 3 horas ou de 5 horas. E o seu capilar é individual, é independente. Então, isso permite rastreamento de diferentes tipos de amostra, diluição de anticorpo, enfim. Os tipos de amostras aí, os mais diversos, então os clássicos, né? Lisado de célula, lisado de tecido, mas outros aí também, né? Como vocês viram aí, lisados de virais, né? Produtos de biológicos, como as vacinas, exossomos, vesículas extracelulares, enfim. Tem gente que já utilizou para líquidos também, fluidos, né? Também. O pessoal, e aí a gente, né? Amostra humana, amostra, enfim, do modelo que você tiver, né? Animal. A gente tem alguns artigos aí com também um pouco fora disso para planta. São amostras preciosas, então a gente utiliza somente 3 microlitros de amostra por capilar. E os dados eles são gerados pelo software Compass de maneira automatizada, inclusive a geração de figura, né, edição de figura a gente consegue fazer também no Compass. Claro que esse é a parte mais estética, mas você pode ter o seu resultado de fato pronto para publicação. Então você consegue tirar lá a imagem como se fosse da membrana Lane View, já com tudo marcado como se fosse aquela figura de artigo, tá bom? Ah, agradeço aí quem ficou até o final, quem vai ouvir, né, ver depois a gravação, o pessoal que mandou pergunta, deixa o meu contato, meu e-mail, meu telefone, e vou passar a palavra agora para a Larissa para as perguntas. Acho que a gente tem um tempinho, né, Larissa? Temos sim, Laura. Obrigada por esse conteúdo riquíssimo compartilhado conosco aqui hoje. Vou mudar aqui a nossa tela para a gente começar a nossa sessão de perguntas, tá? A gente vai fazer as perguntas, como a Laura comentou, as perguntas que vocês enviaram para a gente no ato da inscrição. Se você não enviou sua pergunta e gostaria de fazer, deixa aqui com a gente também no chat, tá? A gente consegue, dependendo do tempo aqui, a gente consegue responder. A gente vai tentar responder o máximo de pergunta possível. Se a gente não conseguir, a gente entra em contato com vocês por e-mail de qualquer forma, enviando todas as respostas, tá bom? A gente tem um time aí. Além da Laura, a gente tem a Gisele, que não esteve presente aqui com a gente hoje, mas é aqui da Enterprise, ela presta suporte também nessa parte voltada para a biotech,
tá? É nossa especialista, ela consegue fazer contato com vocês também, caso vocês tenham dúvida, tá? Então, seguindo aqui, a primeira perguntinha que a gente recebeu foi a seguinte. Na verdade, são duas perguntas aqui. Gostaria de saber como funciona a padronização. É possível utilizar anticorpos que já temos disponíveis no laboratório e saber o valor médio de cada experimento, além, é claro, do equipamento. E a outra perguntinha, como é a diluição de anticorpos e o preparo da amostra? Beleza, Lara, eu vou responder aqui. Primeiro, eu vou responder sobre o valor médio de cada experimento e do equipamento. Aqui no webinar, a gente não fala muito de valores, mas com certeza aí o pessoal, o Gabriel, o pessoal do comercial da Enterprise pode é, entrar em contato com quem quer saber o valor do experimento, do equipamento, enfim, para uma conversa mais individualizada, tá? Peço desculpas, né, mas é porque aqui o foco é mais o técnico científico mesmo, e aí a gente vai respondendo essas dúvidas, que é uma dúvida muito importante, individualmente, tá? Sobre a padronização, primeiro, sim, é possível utilizar anticorpos primários que você já tem no laboratório, que utilizam para o Western blot tradicional, tá? E aí é muito importante fazer a padronização, né? A padronização, a gente sempre recomenda fazer uma matriz, pelo menos, de 3 pontos de diluição de anticorpo com 3 pontos de concentração de amostra, né? 3 a 4 pontos, porque aí a gente consegue ver, um, a saturação do anticorpo e dois, a linearidade da sua amostra. Então, é muito importante que a gente chegue nesse ponto, que é uma coisa que a gente não faz no implante tradicional, não faz em imunoensaios e muitas vezes, mas é um ponto importante para a gente ver que, de fato, o nosso anticorpo chegou na saturação e que a gente está vendo realmente o efeito biológico e não o artefato da técnica. Só que é muito importante o equipamento mais sensível, a gente sempre recomenda, inclusive, o primeiro dia do treinamento, é o que a gente faz isso daí, né? Uma matriz que a gente chama de 3x3 ou 4x4, para caracterização para padronização desses anticorpos. E como que é a diluição de anticorpos? Então, a diluição de anticorpos, ela vai depender justamente desse resultado da padronização. Geralmente, a gente usa anticorpos mais concentrados do que o Western blot tradicional, mas a gente usa somente 10 microlitros do anticorpo primário lá no pocinho, né? E aí vai variar, obviamente, do seu anticorpo. Por que ele é mais concentrado? Porque a gente não vai deixar 4 horas lá incubando, overnight. De novo, a corrida são só 3 horas, é uma incubação rápida, né, com anticorpo primário, e por isso a gente usa uma concentração maior, mas, de novo, são apenas 10 microlitros de anticorpo primário utilizado aqui no Simple S. Sobre o anticorpo secundário, ele vem com kit, né, o módulo de detecção, que a gente chama, então tem dois módulos, o módulo de separação, que é o capilar e a placa, e o módulo de detecção, que vem, né, o anticorpo diluente, que é como se for, que vai usar para fazer o tipo bloqueio, né, do imunoensaio, que vai diluir o seu anticorpo, o anticorpo secundário, vem nesse módulo de detecção. E sobre o preparo da amostra é um preparo similar ao preparo de Western tradicional. É o que você usa em RIPA, né? Enfim, os tampões convencionais, o protocolo que você está acostumado a utilizar no Western blot tradicional. Só depois, quando a gente vai preparar para pôr na placa, a gente usa um Master Mix dentro desse kit de detecção para juntar, como se fosse, sabe quando a gente mistura o Lemony? A gente mistura, ao invés do Lemony, a gente mistura um Master Mix fluorescente que a gente vai usar para ver a corrida do equipamento. Mas do fato de gerar, né, de fazer extração de proteínas e tudo, é o protocolo que você está acostumada a fazer ou acostumado a fazer no Western blot convencional. A gente tem uma lista, né, quando a gente está amadurecendo isso, né, e quer ver se realmente vai ser compatível, a gente também tem uma lista dos tampões que são compatíveis com o Simple Western. E esse lista aí está um dos mais clássicos até os menos usados. E aí a gente compartilha essa lista com aqueles que tiverem interesse em correr amostras nessa tecnologia. Seguindo aqui, a próxima perguntinha.
como acontece a transferência das proteínas? Tá, eu vou tentar ser rapidinho aqui, porque eu acho que eu já falei 200 vezes durante a minha apresentação. Aqui a gente não tem transferência de proteínas, né? Porque a gente não tem a membrana. O grande diferencial da técnica, então, é a combinação do capilar com a luz ultravioleta. Uma vez que essas proteínas elas estão separadas pelo peso molecular aparente, uma luz ultravioleta vai aparecer lá no equipamento, né? Vai fazer com que essas proteínas se liguem aos capilares. Então, aqui a gente não tem transferência, a gente tem imobilização de proteínas na parede do capilar. Não tem membrana. Pronto. Próxima pergunta. Este sistema é aplicável para a caracterização de vias celulares, quantificando proteínas? Aí outra perguntinha complementar. E para aplicação na análise de variantes de splicing e de mecanismos pós-traducionais de regulação de expressão gênica? Eu acho que eu respondi as perguntas durante o webinar, mas sim, para caracterização de vias celulares, de regulação da expressão gênica, mecanismos pós-traducionais, por exemplo, como fosforilação e outros também, e variantes de splice, se você já usa, né, o Western blot como uma técnica ortogonal para análise de variantes de splice, isoformas ou uma proteína truncada, pode ser analisada. A gente tem, inclusive, eu acho que artigo, application note, mostrando, então, algumas proteínas aí com diferentes tipos de anticorpos para cada uma das variantes, que podem ser detectadas pelo Simple Western. Legal. Mais uma pergunta. Vou aqui. Aí, acho que foi. Pode ser utilizado em qualquer tecido ou célula, quanto à sensibilidade e precisão da análise e uso em amostra de planta? Pode ser utilizado em qualquer tecido célula, ainda eu não vou cravar, mas em vários tecidos e células, a gente já viu em várias, tanto as clássicas até as mais diferentes. Por exemplo, a gente tem artigos utilizando, por exemplo, em soro e plasma, em urina, que não são amostras convencionais para usar o Western blot. Um ponto importante, um desafio, por exemplo, para quem está trabalhando com vesículas extracelulares, exossomos, a gente também pode detectar pelo Simple Western. E, enfim, uma variedade aí de tecidos e células, sim, que já tem lá nas publicações que já utilizaram. Quanto a amostras de planta, adoro essa pergunta, eu sou louca para utilizar esse equipamento nessa área, devido ao meu histórico aí, eu já trabalhei muito focado na parte de agro antes de vir para a biotecnia, mas para a parte de biologia molecular. Mas eu adoraria fazer o Western blot para planta. A gente tem citações, por causa dessa minha curiosidade, eu sei que a gente tem algumas, são poucas, mas a gente tem citações utilizando sim o Simple Western para detecção de patógenos e caracterização de algumas proteínas em algumas plantas, em folha, não vou lembrar agora de cabeça, mas enfim, em proteínas extraídas é, de amostras de planta, sim. Eu adoraria, quem mandou essa pergunta, se quiser me mandar um e-mail, eu adoraria conversar mais um pouco, porque eu tenho muita vontade de utilizar esse equipamento. Eu acho que é uma área que precisa, sim, desse equipamento para. Seria muito interessante. Mas a gente tem sim, é compatível. Das perguntinhas que a gente recebeu foram essas. Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa aqui Eu acho que a gente enviada tem no pelo chat, né? O chat. chat. Ah, eu Se vou você abrir. quiser dar uma olhada, Laura, e Eu responder vou para a ver. A gente. Marcela perguntou: Oi, bom dia. Fiquei com uma dúvida. Nesse sistema automatizado, não é necessário realizar a quantificação da proteína total previamente ao preparo da placa para input no equipamento? Como é realizada essa normalização prévia? Ótima pergunta. Eu esqueci de mencionar isso, Marcela. Sim, a gente recomenda. Claro, eu já tive clientes que não fazem para o Western blot, né? Mas porque só querem ter uma resposta de sim ou não. Se a gente for quantificar, seja por proteína endógena, proteína total, enfim, a gente recomenda sim fazer a quantificação que você está acostumado a fazer para o Western blot tradicional, Bradford ou o que você usa, tá? Para a gente colocar a proteína numa concentração ótima no capilar. A gente fica aí até 2 microgramas por microlitro de proteína. Então, não posso botar 50 microgramas de proteína porque não vai ser compatível com o meu capilar. A gente vai ver um borrão, um, um pico que não é um pico, uma montanha, na verdade.
porque sobrecarrega o capilar. Então, a gente vai ficar numa concentração mais baixa. Mas é importante sim fazer essa quantificação e obrigada por perguntar, que eu esqueci de mencionar isso. Tá? E é importante aquela padronização que eu falei, porque a gente vai ver de fato qual é a concentração ótima da sua proteína para utilizar. Tá? Daí a Thaís também perguntou aqui, qual seria a diferença de throughput da Jazz para o Léo e até quantas proteínas podem ser feitas em uma mesma corrida? Tá bom. A diferença do throughput da Jazz para o Léo, para o Leo, é bastante. A Jazz e a Abby têm um throughput igual, na verdade. Eles têm um capilar de 13 capilares, que seja um ladder, 12 amostras, ou uma separação é, para 25 capilares, uma amostra, um ladder e 24 amostras. Tá? Então, esse é o throughput da Jazz e da Abby. Tá? O Leo, ele vai fazer a partir de 25 capilares até 100. Então, é como se a gente pusesse um capilar ou 4 capilares ao mesmo tempo. Tá? Essa é a diferença de throughput. O Leo consegue chegar até 100 capilares por vez, numa mesma corrida. E até quantas proteínas podem ser feitas em uma mesma corrida? Isso aí depende muito dos anticorpos secundários, né? Da interação desses anticorpos. Né? A gente já viu clientes utilizando com uma quantidade surpreendente de proteínas. Não é a nossa recomendação, mas uma vez que o equipamento é seu e você pode testar e fazer como você quiser. Mas contanto que as proteínas tenham peso moleculares diferentes, que elas tenham sido padronizadas individualmente, você pode, por exemplo, como eu disse naquele exemplo lá, detectar a proteína fosforilada total e uma endógena, por exemplo, ao mesmo tempo na Jess. Tá? Na Hebe, você consegue detectar duas, três proteínas de pesos moleculares diferentes na quimiluminescência, mas isso, claro, que vai depender do seu anticorpo secundário, das interações da sua amostra com esses anticorpos, que você sabe. Todo multiplex é assim, né? Por qualquer multiplex. Quanto mais proteínas alvos você vai investigando, mais desafiador vai ficando para você fazer as ligações ali. Então, vai aumentando as chances de ligações inespecíficas, enfim, perda de sensibilidade. Mais uma vez padronizado, eu não tenho um número para te dar, mas ali 3 proteínas você consegue detectar no equipamento. Tá? Ótimas perguntas. Ô, Larissa, eu acho que Oi. teve uma pergunta sobre proteínas de alto peso molecular. Então, eu só queria fazer um comentário aqui, prometo que eu vou desligar. A gente tem proteínas de alto peso molecular, a gente tem 3 kits de separação, né? Um para proteínas de peso molecular baixo, de 2 a 40 kilodaltons. O que a maioria das pessoas usam, que é o de 12 a 230 kilodaltons, e um que a gente recomenda para proteínas acima de 200 kilodaltons, que é o de 66 para 440 kilodaltons. Tudo isso com esses 3 horas ou 5 horas, se for usar o stripping da membrana, todo dentro dessas características que eu falei do Simple Western. É isso. Obrigada, pessoal. Imagina, a gente que agradece. Obrigada a todos que esteve conectado aqui com a gente hoje, né? Como eu disse, esse é mais um de uma série de webinars que a gente tem feito em parceria com a Biotech. É o nono, para ser mais exato. Obrigada, Laure, por esse conteúdo riquíssimo compartilhado com a gente aqui hoje. Estou deixando aqui na tela o contato, tá? Tanto da Laure, que ela havia compartilhado, quanto da Gisele, que é a nossa especialista de produtos e aplicações, né? Aqui dentro da Enterprise, com a Biotech. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, sugestões, entre em contato com a gente. Aproveito para reforçar que esse é o último webinar que a gente tem feito em parceria com a Biotecne nesse ano. Então, agora a gente tem uma pausa, a gente retorna no próximo ano. Peço que fiquem ligados, né, em nossas redes sociais. A gente vai fazer algumas movimentações ali para entender com vocês o que vocês acharam, sugestões de tema também, tá bom? Aqui nesse QR Code da tela, vocês conseguem ser direcionados direto para a nossa página do site da Enterprise. Lá vocês conseguem ter acesso a todos os webinars que já fizemos, que foram gravados, estão disponíveis, tá bom? Muito obrigado a todos por ter passado essa manhã aqui conosco. Obrigada, Laura, novamente.
E fico no aguardo de vocês no próximo webinar para o próximo ano, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.